Emotivo por natureza, dominei meus sentimentos e conscientizei a responsabilidade da operação a ser executada. Sintonizei o pensamento de Marita e roguei a ela que conversasse mentalmente comigo. Para me sentir forte, melhor credenciado a levar adiante tarefa tão difícil, relembrei os sentimentos paternais de quando encarnado na Terra e passei a ver naquela criaturinha frágil nada menos que uma filha de minha alma. Pedi a ela que confiasse em nós, que se desoprimisse, que relacionasse as suas impressões mais antigas, mais recuadas no tempo, que recordasse, reconstituindo na lembrança tudo o que soubesse de si, que nada escondesse. A jovem, sem atinar com o motivo de tantas e tão profundas reminiscências, voltou ao passado. Cenas arquivadas em sua memória desde a infância ressurgiram como numa sequência de filme, permitindo-nos conhecer outros personagens de sua dramática história. Refazendo diálogos, revivendo situações de outros tempos, familiares da moça iam sendo projetados vividamente em sua tela mental. O exame, feito com imparcialidade, seria valioso auxiliar nas futuras atividades socorristas em benefício dela. Marita situou o início de suas recordações. Reeditou na imaginação quadros em que se mostrava ainda bem pequena, recém-saída do berço, ensaiando hesitante os primeiros passos. Sucediam-se os painéis ingênuos de velhos acontecimentos, enquanto ela respondia às minhas perguntas, supondo conversar com as próprias lembranças. Não sou filha dos Nogueira. Fui adotada por Dona Márcia, esposa do Sr. Cláudio. Minha verdadeira mãe eu não conheci. Mas eu sei que se chamava Aracélia e que se suicidou. Eu já era grande. Tinha 11 anos quando soube disso. E quem me contou foi a própria Dona Márcia, minha madrasta. Sua mãe era bonita, espontânea, gostava de festas, passeios, bailes. Ela tinha um jeito expansivo, conquistou muitas amizades. Assim que chegou do interior, ainda humilde, começou a trabalhar aqui em casa. Depois do trabalho, ela queria sempre se divertir, alegre e comunicativa, mas trabalhadora e correta. Podia dançar a noite toda, voltar para casa de madrugada, que pela manhã lá estava Aracélia no seu posto. Correndo do tanque para a cozinha, da cozinha para o tanque. Ela nunca se queixava. Eu e o Cláudio não aprovávamos aquelas noitadas em companhias não recomendáveis. Mas não tínhamos o direito de tentar impedi-la, já que não prejudicava seu trabalho de doméstica. Pouco depois que a minha filha Marina nasceu, Aracélia me confessou que estava grávida, o que me tocou profundamente e acabou nos aproximando como mães e amigas íntimas. A dela foi uma gravidez muito difícil, sofrida. Cláudio e eu tentamos de todas as maneiras saber quem era o pai da criança, o responsável por aquela situação, para talvez obrigá-lo a se casar com Aracélia. Mas sua mãe se trancou no silêncio. Nada revelava, nada fazia a não ser chorar o tempo todo. Fatalmente, uma jovem que não saía de festas acabaria se lançando em aventuras perigosas. Cansados e compadecidos, meu marido e eu trocamos a insistência inútil por uma boa assistência hospitalar à jovem mãe solteira, para que tivesse, no mínimo, um parto digno. Nesse ponto, Marita parecia cansada de tanto pensar, repisar o mesmo assunto, e chorou incontidamente uma explosão de lágrimas. Confrontava as provações da mãe e as dela. Conforme o relato de Dona Márcia, naquela noite tenebrosa, Aracélia mostrava-se irremediavelmente abatida.
suas lágrimas não paravam de cair. Irritação, melancolia, depressão profunda. Nenhuma advertência, nenhum cuidado médico adiantou. Uma grande dose de formicida pôs fim ao sofrimento de sua mãe, Marita. Pela manhã, foi encontrada morta, com uma das mãos agarrada ao seu berço, como se no último instante ela tivesse se arrependido e não quisesse dizer adeus a você. Despertei para a vida no colo de Dona Márcia. Para mim, ela e Cláudio eram meus pais legítimos. E Marina, minha irmã de sangue. Tudo era lindo. Nós duas tínhamos quase a mesma idade. A escola, os passeios, excursões, jogos. Líamos os mesmos livros. Vestíamos as mesmas cores. Como se perdesse por alguns instantes o fio da meada, Marita fez ligeira pausa nas reminiscências e, quando retomou, suas telas mentais mostravam cenas de um passado mais próximo. Via-se já um pouco maior, brincando com Marina, ou em companhia de Dona Márcia, ou ainda sobre os ombros de Cláudio, num permanente clima de harmonia e sorrisos que prometia nunca mais ter fim. Suspirava a moça pelo retrocesso no tempo, para de novo dormir na simplicidade. Sonho impossível, a realidade falava mais alto. A revelação inesperada causou um conflito que se estenderia pelo resto de sua vida. Perdeu a alegria de ser criança, tornou-se adulta, amadurecida e sofredora de um momento para outro. Eu amava muito meus pais adotivos, achando que eram legítimos. Quando eu soube a verdade, um medo estranho me impediu de abraçar Dona Márcia. Eu chorei por não entender isso. Antes, o abraço maternal dela era o meu refúgio nas horas difíceis. Agora, eu nada mais era do que uma órfã machucada e sozinha. Sinto muitíssimo, minha querida Marita. Uma revelação desta é sempre cruel, por mais que se tente suavizar. Infelizmente, você nada mais tem a fazer senão aceitar a verdade pura e simples. É melhor crescer sabendo tudo. Filhos adotivos, quando se tornam adultos, ignorando a própria situação, costumam passar por sérias complicações, mais ainda quando a verdade chega até eles pela boca de terceiros. Não chore, querida. Eu estou apenas explicando. Adotamos você e a criamos como filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Fizemos isso por Aracélia, que era uma criatura muito boa e amiga. Vamos, Marita, enxugue essas lágrimas. Esta caixa está cheia de fotografias e objetos de uso pessoal de sua mãe. Fique com ela, querida, e guarde com carinho. É uma relíquia. Num gesto prático, sem nenhuma sensibilidade maior, Dona Márcia entregou-me uma velha caixa de madeira e saiu em seguida. Colares de fantasia, anéis imitando ouro, brincos, berloques, bijuteria sem nenhum valor. O tesouro de uma moça pobre. E não fossem as fotos amarelecidas pelo tempo, eu jamais saberia como havia sido o rosto da minha desconhecida mãe. Os olhos dela, grandes, tristes, me impressionaram muito. Como se quisessem me arrancar dali, me levar para um mundo diferente. Em minhas mãos, a única referência material de um passado que, segundo Dona Márcia, eu deveria sepultar.
Mas como esquecer que fui adotada somente porque a Aracélia, minha mãe, era muito boa e amiga. É simples assim apagar anos e anos de uma vida, me despachando para a estação da orfandade. E o lar, repleto de carinho, não mais me pertencia. Os brinquedos que dividia em partes iguais com Marina, eu perdi o direito a eles. Os episódios que marcaram a vida de Marita em diversos lugares, épocas e circunstâncias, incluindo pessoas que estiveram presentes, não paravam de surgir em sua tela mental. Conseguíamos assim uma análise de boa profundidade. Agora com 20, a moça detinha-se mais tempo nas lembranças de seus 11 anos, quando a verdade desabou sobre ela. A frieza da madrasta ao contar-lhe tudo não deixava dúvidas. Alguma coisa mudara na relação daquela família com ela. O efusivo amor de outrora, Dona Márcia converteu em gestos de carinho moderado, afagos racionados. Atitude inequívoca de quem estabeleceu uma severa fronteira entre Marita e os demais moradores da casa. Natural que a jovem, inteligente como era, se sentisse não mais que uma albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era órfã. Compaixão certamente era o que sentiam por ela, mas não se dispunha a agradecer por isso. Naquele momento, seu orgulho infantil estava mortalmente ferido. Na falta de solidariedade humana, coube a uma cadelinha magra e sem nome, antes abandonada na rua, o papel de confidente. Como se lhe entendesse e partilhasse a mágoa, o animalzinho lambeu as mãos da jovem, recebendo em troca um carinho e o desabafo. Não é só você que foi enjeitada, eu também. Diminuída, lesada e dependente, esse o autorretrato que Marita assumiu. Porém, quanto mais a madrasta e a irmã adotiva Marina se afastavam dela, o padrasto, Cláudio Nogueira, mais se mostrava terno e dedicado. Cenas reveladoras de como a jovem era tratada por Dona Márcia e Marina após o conhecimento do segredo foram sendo exibidas aos nossos olhos numa reprise do passado. Mamãe, Marina, o que é que vocês acham? Eu fico bem com esse vestido. Deselegante. Devia ter escolhido o melhor lá na loja. Para escolher é preciso bom gosto. Mas isso é de berço. Não adianta. Até logo, mamãe. Até logo, querida. Não esqueça o agasalho. Você queria conversar comigo sobre um determinado assunto. O que é, Marita? Bom, sabe, mãe, eu queria entender melhor o que está acontecendo comigo. Está começando a acontecer. Sabe, alguma coisa está mudando em mim. Eu não sei, acho... É natural, Marita. Você está na idade em que começam a surgir mudanças no corpo da mulher. Mas não se preocupe, querida. Vamos conversar até esclarecer todas as suas dúvidas. Marita, por mais que tentasse, não conseguia decifrar o enigma que era a sua madrasta. Personalidade dupla talvez fosse uma explicação. Quando a sós com Dona Márcia, o diálogo era afetuoso, cheio de compreensão e carinho. Entre beijos e sorrisos, a dedicação e a confiança de outros tempos vinham à tona. O que a jovem aproveitava para expor todas as perplexidades e indagações guardadas em sua alma de criança. Nessas oportunidades, a mãe adotiva encurtava a distância entre as duas e abria o coração aos encantos da menina. A meiguice materna se externava em sabedoria e doçura, sugerindo um reencontro com a mãezinha de outros tempos, quando, ao pé do berço, aquelas mesmas mãos lhe afagavam a cabeça. Mas o peso das conveniências e convenções logo se fazia sentir, abafando a felicidade, como acontece a um tesouro enterrado sob espinheiro intransponível. A chegada de Marina, a irmã, encerrava o momento mágico. Espantada, Marita assistia à transformação da madrasta.
A segunda personalidade sobrepunha-se à primeira no ato. Sumia a mãe acolhedora, espiritualizada, e emergia a outra, Dona Márcia, com uma cortesia estudada, sutil, assumindo ares diferentes. Inventava tarefas para a filha adotiva em lugares distantes a fim de afastá-la de casa. Com a ajuda e conivência de Marina, sua filha, criava situações constrangedoras para Marita, muitas vezes em público. As roupas, as indisposições orgânicas da menina, seu jeito de ser, tudo era motivo de crítica, sarcasmo, humilhação. Se a convidavam para ir às compras, era para obrigá-la a carregar os pacotes, numa crueldade recheada de risinhos e frases pejorativas, para que não restasse dúvida a quem visse quanto à subalternidade da órfã, como um teste de tolerância e paciência diante de uma banca examinadora que avalia reações entre o chiste e a impiedade. Dona Márcia e Marina juntas. Uma provação inqualificável a ser suportada em silêncio por Marita. A Marina mudou completamente quando soube que não éramos irmãs de verdade. Nas conversas com as amigas, ela se referia a mim como a filha da empregada. Uma garota sem berço, ignorante, de gosto duvidoso, que tinha sido criada pela família dela por caridade. E Dona Márcia não movia uma palha em contrário. Confirmava tudo. Os momentos de afeição que ela me oferecia, quando estávamos sós, acho que eram motivados pela compaixão. Uma menina pobre, solitária, sem ninguém na vida. E as lembranças antigas talvez fizessem voltar um pouco da ternura esquecida do passado. Eliminando partes não significativas de sua história, Marita direcionou as lembranças ao momento em que completou 17 anos e ganhou como presente de Cláudio, o pai adotivo, um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas e um emprego de balconista numa loja de artigos femininos. Ambiente novo, outras ideias, relações diferentes. Trabalho leve e prazeroso, amizades reconfortantes, interesses renovados. Marita permutava confidências e conquistava simpatias. Vestia-se melhor agora. De certo, surgiria a qualquer momento um príncipe encantado bem na tradição dos folhetins, um herói que lhe poria o mundo aos pés a partir de um lar perfeito, paraíso idealizado onde pudesse anestesiar o coração e encontrar a felicidade. Imaginação voando solta, via-se como uma Cinderela anônima em viagem de sonho, da obscuridade para o deslumbramento. Como nos romances, novelas e filmes, onde as supremas aspirações humanas eram sempre atendidas no final feliz. Mas, à espreita, no meio do caminho, o destino tramava um final infeliz para Marita. Embora cercada de gente, continuava só. Possuía autocrítica, discernimento, e sabia que estava sozinha no mundo. Comparava-se a uma ave cansada pelo exercício compulsório e prematuro das asas antes de ter aprendido a voar. O novo ambiente acenava com um futuro cheio de promessas, mas também ameaçava com um presente de travessia difícil. A primeira desilusão veio disfarçada no sorriso de um colega da loja. Não vejo nenhum problema. Por que é que não podemos pegar um cinema juntos de vez em quando? Ora, porque você é noivo. E a sua noiva é uma pessoa maravilhosa, não merece isso. Além do mais, ela é minha amiga. Mas você não entendeu, Marita. Juntos, que eu digo, somos nós três. Eu, a minha noiva e você. Estamos oferecendo amizade. Queremos ser os irmãos que você não tem. Desculpe, Norberto. Realmente eu entendi mal. É claro que aceito. Que filme vamos ver? As idas ao cinema nos fins de semana consolidaram a amizade do trio. Outros passeios foram sendo programados. A praia de Copacabana, bares com música embaladora de confidências fraternas
excursões, tudo num clima de camaradagem que prometia enterrar o passado da órfã no mais completo esquecimento. Até a noite em que o colega apareceu sem a noiva. A Célia teve que ir a Petrópolis. Aqueles problemas de família dela. Ah, que pena. Me aborreceu muito. Mas não é por isso que eu vou estragar nossa noite, Marita. Está muito calor. E Copacabana nos espera. Nada mais lindo do que a praia ao luar. Ai, aquela freguesa eu conheço bem. E me escondo dela o tempo todo. Revira a loja inteira e no fim não compra nada. Mas pelo menos é simpática. Outro dia eu enfrentei um freguês que queria me bater porque eu não tinha mercadoria. Veja só. Que horror. E só não foi em frente porque eu era bem maior do que ele. E a coisa podia ficar indigesta. Aliás, eu me acho grandalhão. Meio exagerado. Me dê sua mão, Marita. Veja, comparada com a minha, tão pequenininha sua mãozinha. Tão delicada que a minha parece maior e mais grotesca do que é. O gesto rápido e preciso do moço assustou Marita. Num segundo, e sem que ela pudesse impedir, sua pequena mão espalmava-se sobre a dele. A reação morreu na tentativa. Sentiu os dedos comprimidos pela mão máscula do colega. As intenções, por trás do olhar tenso dele, não podiam ser mais claras. Os esforços dela para desvencilhar-se, todos neutralizados pela brutalidade. Num gesto brusco e decidido, o rapaz apertou-a de encontro ao peito e colou sofregamente os lábios nos dela. A vertigem de alguém atingido por um raio não teria o mesmo efeito. Gritar por socorro ela quis, mas o sangue turbilhonava em sua cabeça, bloqueando o raciocínio. Desfaleceu por alguns segundos no esforço inútil de rechaçar o ataque. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha submissa destilava o magnetismo da serpente quando hipnotiza o pássaro confiante. Me solte! Por favor, me solte! Eu não quero! Oh, ai! Tá me machucando, me solta! Você quer sim! É claro que quer! Que isso? E não é de hoje que você está apaixonada por mim. E eu por você. Não há como evitar. Não faça tanta força que está me irritando, menina! Me solte, senão eu vou gritar pro socorro! Chama a polícia! Pois pode chamar. Eu digo que você me provocou. Vamos ver em quem é que eles acreditam. Você não tem um pingo de vergonha nessa cara? O compromisso com a sua noiva é o quê? Uma mentira? Está descaradamente enganando a minha amiga. Uma moça ingênua que acredita em você. Meu Deus, que espécie de homem faz uma coisa dessas? Será que a sua mãe e as suas irmãs também não merecem respeito? Para, que discurso mais antigo. Está me dando tédio. Além de tudo, falso. Eu senti a sua vibração nos meus braços. Que horror! Ou vai me dizer que não precisa de homem? De um homem, sim, eu preciso! De um companheiro sincero, que me dê amor e a quem eu ame também. Eu quero ter uma família decente, ser mãe. Preciso dar e receber muito afeto na minha vida. Mas eu não quero ser feliz na base da devassidão e da deslealdade. Se está esperando que eu lhe peça desculpas, vai se decepcionar. Aliás, eu estou decepcionado. Melhor dizendo, frustrado. Nunca imaginei que você pudesse ser tão atrasada, antiquada e boboca desse jeito. Eu estou noivo, sim. E daí? O bom viajante conhece o caminho certo. Mas isso não impede que ele saboreie as frutas que vai encontrando pela estrada. Se você mudar de ideia, me procure que eu te dou uma nova chance. Que horror! Mas se você não mudar, a sua vidinha vai se tornar um inferno lá na loja. Que? Tchau,
honestinha. A sentença foi profética. Infernal seria uma boa definição para a vida de Marita, na loja depois desse incidente. Perseguições, críticas ao seu desempenho, ameaças de demissão. O colega rejeitado, agora inimigo declarado, capitalizava e ampliava qualquer pequeno deslize no serviço da jovem, denunciando maldosamente ao patrão. Só não acontecia o pior, porque contava ela com um protetor, entre aspas, na empresa, o filho do dono, rapagão bonito, rico, inteligente, recém-casado e chegado a aventuras extraconjugais, começou por um presente de aniversário à moça. Passou depois a assediá-la com propostas inconfessáveis. Nova recusa, novo inimigo, amargas preterições. As pedras se amontoavam no caminho da órfã, enquanto ela assistia ao progresso da irmã adotiva. Marina, ainda mais alterada em seu comportamento, acrescentava aos benefícios que o devotamento materno lhe concedia um vistoso diploma de contadora. Vantagens adicionais surgiram naturalmente, trazendo na esteira muitos desatinos. Excesso de ganho e escassez de juízo fizeram da irmã de Marita uma perdulária desenfreada, gastando sem nenhum controle nem responsabilidade em bebedeiras e inutilidades de todo tipo. Nessa altura, o pensamento de Marita desviou-se das reminiscências a respeito da irmã adotiva e plasmou em sua tela mental uma figura que me surpreendeu, porque me pareceu conhecida. Um novo personagem transfigurou o espírito da jovem. Seu semblante, até ali marcado pela tristeza, ostentava agora um brilho forte de alegria e paz. A infortunada menina esqueceu apreensões e queixumes e sorriu enternecida. Mais nítido tornou-se o vulto do moço causador da transformação. Clareou-se com grande intensidade a aura de Marita. O fenômeno induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Aquele, com certeza, era o escolhido, o eleito. Ela o amava com a firmeza da árvore que se apoia na raiz principal, com a abnegação da mãe que prefere morrer feliz no sacrifício extremo, se essa for a condição para que seu filho viva. Enlevado pelo painel diante dos meus olhos, vasculhei a memória tentando lembrar onde havia presenciado o quadro idêntico, jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. A resposta não demorou, lembrei. Era o jovem que ocupava os pensamentos de Marina, como rival de Nemésio. As duas moças, irmãs adotivas, ligavam-se ao mesmo rapaz. Preferências iguais, sócias de um mesmo destino. Pedro Neves, observador atento desde o início da análise, acercou-se de mim com a face trânsita de mágoa. Mantivera-se até então em respeitoso silêncio, mas a imagem do jovem no quadro mental de Marita provocou nele o desejo de revelar algo que eu desconhecia. Eu ainda não tinha dito a você, André, mas esse rapaz é Gilberto, meu neto, filho de Beatriz. O impacto emocional foi grande. Lutei muito para não cair na inconveniência da compaixão destrutiva. Não sabia de que modo o pesar me doía mais. Marina, dividida entre pai e filho. Marita, profundamente lesada nos seus sentimentos. Eu, que me sentia envolvido naquele drama na condição de um pai socorrendo uma filha, tive de redobrar meus esforços para prosseguir a pesquisa. Dominei as pesadas impressões que me sensibilizavam e solicitei à moça mais informações através de imagens guardadas em sua memória. Como analista interessado em ajudar, precisava conhecer as raízes daquela estranha situação. Nos conhecemos há 6 meses, durante a negociação de um imóvel. Gilberto representava a imobiliária do pai dele. E eu auxiliava meu chefe, prestando informações a respeito da nossa empresa. Durante toda a minha vida, até aquele dia, nada parecido havia me dominado tão completamente. Pertencíamos um ao outro. Soubemos imediatamente, Gilberto e eu.
Impossível descrever com palavras o deslumbramento. Um encontro não marcado, olhares nunca antes trocados, pessoas que sempre se amaram e não sabiam. Depois, muitos encontros marcados para compensar o tempo perdido. Soube surpresa e feliz que minha irmã, Marina, trabalhava como contadora-chefe na imobiliária do pai dele. Gilberto e eu rimos da coincidência com a ingenuidade de duas crianças. Eu amava e me sentia amada. Confiava nele de olhos fechados. Nenhuma nuvem negra no horizonte. Nada mais poderoso que meu amor por ele e o dele por mim. Às alfinetadas do dia a dia na loja, eu respondia com sorrisos. Uma nova luz trouxe encantos que meus olhos desconheciam. Descobri a beleza do mar. Passei a ouvir música nas vozes das crianças e dos passarinhos. As humilhações em casa me afetavam cada vez menos e logo se tornaram nulas. Já não me faziam chorar como antes. O tempo voava com doçura. Nenhum peso a carregar. Dei adeus à tristeza. Intensamente correspondida no meu amor, outra realidade não existia. Uma planta que se entrega ao cultivador. Uma fonte que se abre ao sedento. Assim era eu com relação ao Gilberto. Promessas mil, futuro risonho, maternidade, paz. Uma esperada melhoria econômica da parte dele. Só disso dependia a concretização do sonhado casamento. Mas, de repente, aquele que eu acreditava meu noivo passou a demonstrar frieza. Parecia enfastiado. Precipitadamente eu e ele nos entregáramos à fome de prazer e colhemos antes do tempo a flor da felicidade. Daí a frustração, pensei. Outro engano. Mais uma vez, Marina. Sempre Marina. Sem ser vista, surpreendi ontem Gilberto e ela numa conversa íntima, cheia de promessas ardentes. Minha irmã tem como meta principal em sua vida impedir que eu seja feliz. Todos os meus sonhos ela transforma em pesadelos. Nesse ponto das lembranças amargas, Marita, como ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado e abandonou-se às lágrimas. Afinal, o que vem a ser isto? Onde estamos? Você viu, André? Meu neto! O moço é meu neto! 4 criaturas enoveladas. Mulher indecisa entre pai e filho. Um rapaz entre 2 irmãs. Nos últimos dias eu venho tentando confortar minha filha, mas não tinha a menor ideia sobre todas essas perturbações que a rodeiam. Confesso que, como pai, eu estaria agora mais consolado se visse Beatriz agonizando numa casa de loucos. E quem garante que esta moça disse a verdade toda? Neves, você sabe que um grupo familiar é como um engenho, montado com peças diferentes, mas ajustadas entre si para um desempenho em conjunto. Cada componente é parte das realidades entrosadas no todo. Marita foi sincera, expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que procuramos. O que você conceitua por verdade toda, só poderemos conhecer consultando as pessoas a quem ela hospeda em seu mundo íntimo. Imagine, Gilberto não passa de um menino. Se pelo menos o pai auxiliasse. Mas Nemésio é caso de manicômio, não tem mais conserto. Entendo a posição desta menina. É correta, digna, confiou. Não tem culpa se foi violentamente lesada por um animal.
Mesmo sendo esse animal meu neto. Um garoto que eu amo tanto e que resolveu se embeiçar por aquela pinóia da Marina. Poderia ser o marido desta jovenzinha. Uma esposa ideal, dona de casa, sob medida para um homem de bem. É incrível. 2 moças crescem numa mesma família e são tão diferentes. Uma pomba e uma serpente. Sua irritação é compreensível, Pedro, mas não constrói nada. Se estamos aqui para ajudar, emendar e proteger, nossa tarefa deve ser realizada com discernimento e serenidade. Todo o bem que pudermos plantar neste grupo resultará em benefícios para sua filha. Vamos direcionar a ela bons pensamentos. Explosões de ira só fazem lançar ingredientes fluídicos negativos, comprometendo-lhe ainda mais as forças. Paciência e muita atividade fraterna, meu amigo, são nossas grandes aliadas. Podemos prever, calcular, mas não sabemos quanto tempo de vida na Terra ainda resta a Beatriz. E se a alta espiritualidade resolve prolongar o prazo por semanas, meses ou anos? E se houver melhora relativa na saúde dela, contrariando todos os prognósticos? Quem é que sabe? Por outro lado, qualquer vibração pessimista de nossa parte nos eliminaria como colaboradores. São compassivos e prestimosos os nossos supervisores, mas com certeza nos afastariam do caso imediatamente para o bem da enferma, para livrá-la de nossa carga fluídica perniciosa. Iríamos cuidar de tarefas talvez mais suaves e reconfortantes em outra parte, como quem recebe um prêmio por serviços prestados. Gostaria disso, meu amigo? Não, não. Abandonar minha filha nesta altura me deixaria em pior situação ainda. Volto a insistir que me compreenda, André. A aprovação é minha, mas os estilhaços acabam atingindo a quem estiver por perto. O que posso fazer para evitar? Há muito tempo venho praticando a compreensão, o despreendimento, assistindo os seres necessitados, analisando e mitigando os sofrimentos alheios. De repente, o analisado sou eu. Meu íntimo está sendo esquadrinhado, testado, checado. Por alguma razão que desconheço, mas que respeito profundamente, os mesmos mentores da alta espiritualidade que me abriram as portas ao aperfeiçoamento nas esferas superiores, querem agora confirmar se realmente eu faço tudo aquilo que prego aos outros quanto à caridade e à indulgência. Talvez tenham dúvidas a meu respeito. Eu mesmo tenho. É a hora da grande prova, meu amigo. Entendi isso no exato momento em que revi minha família depois de tantos anos. Bati de frente comigo mesmo. Enfrentei de novo o comodismo, o apego às raízes do sangue, a ansiedade pelo bem-estar dos meus entes queridos. Tudo o que eu era, enquanto encarnado, voltou à tona como um furacão devastador. Meu temperamento extrovertido e agressivo foi reativado no ato. Não sei, neste momento, o que está pesando mais, se os possíveis méritos de alguma coisa boa que já fiz, ou as falhas medonhas que venho cometendo de uns dias para cá. Seja como for, meu amigo, eu quero sinceramente encontrar forças para dominar essas tendências horríveis. E o melhor que posso fazer é me manter calado diante de nossos instrutores. Começo a descobrir a sabedoria do silêncio. Era comovente a submissão do companheiro. Ponderei que estávamos os dois no mesmo patamar. Não precisaria ele ficar tão preocupado com o que eu pudesse pensar. Declarei não possuir nenhum traço de superioridade em relação a ele. Conhecendo de sobra os lances da batalha interior, onde o adversário somos sempre nós mesmos, reafirmei minha solidariedade. Em seguida, disposto a prosseguir na análise de Marita, fui surpreendido pelo inesperado. Cláudio queria entrar no quarto onde estávamos. Devia ter ouvido o choro da moça. Podia estar preocupado. Através de estímulos magnéticos, induzia mentalmente a abrir a porta. O encontro com o padrasto poderia ser reconfortante para ela, pensei. Cláudio Nogueira entrou, mas não vinha só. Carregava literalmente enrodilhado no corpo um daqueles dois desencarnados que lhe alteravam a personalidade, o primeiro da cena do uísque.
Embora pobre para exprimir com exatidão o processo de enrolamento fluídico em que os dois se imantavam, o verbo enrodilhar-se, na linguagem humana, é o que me parece mais adequado para descrever esse tipo de ocorrência, a possessão partilhada. Um aspira ardentemente aos objetivos desonestos do outro. Completam-se assim os dois, euforicamente, dividindo em cotas iguais a responsabilidade, como dois seres num corpo só. Possessão partilhada, vinculação recíproca. Às vezes, distanciava-se o obsessor alguns centímetros, com gestos felinos, mas nunca deixando de enlaçar o encarnado. Não seria por invigilância do malfeitor espiritual que a conjugação irrestrita com a vítima iria se desfazer. Expressão assustadora notava-se no semblante de Cláudio. O padrasto deixava-se levar prazerosamente pelas ideias e sentimentos do hipnotizador invisível a ele. Resultava disso um olhar turvo de alucinado, um estranho sorriso, máscara fisionômica alterada. Marita, limitada em suas percepções, via nele um homem comum. Pedro e eu, à vontade como pesquisadores pelo fato de não sermos vistos por eles, enxergávamos à nossa frente duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos e paixões iguais, uma só tônica de afinidade total, incorporação medianímica espontânea e consciente, positivada na plenitude selvagem. Duas inteligências, uma encarnada, outra desencarnada, em comunhão agreste, tanto quanto o furacão e a maré, forças ainda desgovernadas da natureza na Terra. Do ponto de vista humano, é na suposta mudez do plano mental que o fenômeno ocorre. Para nós, porém, tão amedrontador quanto ouvir o diálogo é enxergar as formas pensamentos produzidas. Estruturas, cores, ruídos e movimentos criavam imagens tenebrosas, representando as intenções libertinas daquela dupla animalizada. Magnetizador e magnetizado na mesma faixa de sensualidade. Menos experiente nesse tipo de trabalho, meu companheiro olhava espantado. E mesmo eu, habituado no plano espiritual a situações assustadoramente dramáticas, não pude evitar uma forte apreensão. Até ali, povoado pelos devaneios doridos de uma criança, convertera-se o quarto agora em jaula. Cláudio Nogueira e o vampirizador, unidos na brutalidade pelo desejo infeliz, formavam juntos uma fera astuciosa, calculando o caminho mais fácil de alcançar a presa. Breve período de estudo silencioso que precede o bote. Com um lenço, Marita sufocava o choro, enquanto palavras inaudíveis para ela escapavam do crânio do pai adotivo. Para Pedro e eu, era como se saíssem de um rádio. Mesmo voluntariamente sob o poder hipnótico do obsessor, Cláudio ainda buscava argumentos, parlamentava. Mas o discurso do vampiro, sutil e bem direcionado, bombardeava sem trégua os últimos focos de resistência, os restos de escrúpulo que debilmente ainda lutavam dentro dele. O amor, Cláudio, é isto. Anos e anos de espera por um minuto de felicidade. Mulheres existem aos milhões, mas esta é única. Só ela pode matar a nossa sede. Muitas árvores há no caminho de um pássaro viajante. Em cada uma ele descansa um pouco, mas é pelo calor do próprio ninho que suspira léguas e léguas. A fome, quando é muita, qualquer alimento resolve. No amor, não. O homem tem do aro a metade, a mulher tem a outra. O círculo perfeito e harmonioso só existirá se as metades forem da mesma substância. Impossível fundir ouro com madeira. Paganini realizou a façanha de tocar numa corda só, porque a corda se harmonizava com ele. Já nos domínios da vitalidade e da alegria, cada homem se realiza quando encontra a mulher magnética que lhe corresponde. Será ela companheira na afinidade absoluta, capaz de lhe dar plenitude interior, transcendendo formas e convenções. Vamos, Cláudio! Por que a hesitação? Marita é nossa.
Nossa, de mais ninguém. Temos argumentos fortes e irrecusáveis. Merecemos a mesma consideração que temos pelos enfermos abandonados, a quem doamos remédios. Os mendigos famintos que ajudamos têm menos sede que nós. Sofredores é o que somos, meu caro. Por que tão pouca simpatia por nós? Os enlouquecidos pela fome de ternura terão menos valor que os infelizes mortos nas ruas por falta de pão? Você, Cláudio, é o exemplo perfeito. O tempo todo amargando essa angustiosa carência. O pedinte na praça compartilha suas aflições. De que adiantam seu belo salário, seu físico privilegiado e as noitadas de lupanar, se o amor verdadeiro grita insatisfeito na sua carne? Um cão atirado à sarjeta, escoiciado e ferido. Esse é o seu retrato hoje. Marita, é a compensação. Quando o fruto amadurece, o direito é do cultivador. Você abrigou essa menina nos braços, embalou-a no peito, viu-a crescer, acompanhou-lhe a evolução como se faz com uma flor. E de repente, descobriu nela o seu tipo de mulher. Não estará cansado de vê-la e desejá-la ardentemente todos os dias? Como pode resignar-se ao suplício da distância vivendo tão perto? Mas eu criei essa moça como sendo minha própria filha. Filha? Que filha, Cláudio? Isso é um artifício social, nada mais. Ela é apenas uma mulher. E quem garante que esta bela jovem também não espera pelo seu beijo? Você não é nenhum principiante, nenhum ingênuo, meu amigo. Sabe que toda mulher gosta de bancar a difícil, dar trabalho ao homem. Faz parte do jogo de sedução. Jogo de sedução? Mas a quem esta menina pretende seduzir? A mim duvido muito. O eleito do coração dela é outro, mais jovem que eu. Não acredito que ela esteja só iludindo esse Gilberto enquanto me ama em segredo. O contrário sim é provável. O iludido devo ser eu. Não é de hoje que acompanho discretamente os encontros furtivos deles. Confidências amorosas não cheguei a ouvir. Mas a troca de olhares, a intimidade... Como não me revoltar? Coisa estranha se passa comigo. Que sentimento duplo é este? Afinal, eu sou um pai extremoso ou um enamorado ciumento? Como pai indignado, Cláudio quase chegara a dar parte de Gilberto à polícia como corruptor de menores em franco assédio à sua filha adotiva. Só não o fez porque descobriu na mesma ocasião que sua filha legítima, Marina, passava noites em hotéis suspeitos. E a maneira como se inteirou disso não situava Cláudio em posição moralmente confortável que o autorizasse a denunciar o rapaz à polícia. Homem de prolongada vida noturna, passou a esbarrar com a filha em recantos de prazer altamente comprometedores. Nesses lugares, ela repartia cautelosamente seu amor entre Nemésio e Gilberto, pai e filho, sem que um soubesse do outro. A vida desregrada de Marina tornara-se uma calamidade inevitável para Cláudio. Atormentado, via a licenciosidade invadir o seio da família, sem que ele pudesse impedir. Há muito tempo, seu casamento com Márcia vinha sobrevivendo para manter as aparências. Uma aversão instintiva e recíproca os afastava cada vez mais. As rixas e discussões do começo foram se convertendo em cansaço, indiferença total de um pelo outro. Cada um com suas aventuras extraconjugais, cada qual com seu caminho. Marina, evidentemente, seguira a trilha da mãe. Sempre que se reuniam à mesa, comportavam-se como três animais inteligentes, dissimulando o desprezo recíproco através da convenção, do sarcasmo e da zombaria. A Cláudio restavam só Marita como tábua de salvação e o dilema persistente: pai dedicado ou louco apaixonado.